Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Lucas 18, do verso 1 até o verso 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nesse momento nós vamos ouvir o solo do nosso irmão presbítero Ariel, e nós vamos fazer desse hino que ele vai cantar a nossa preparação para ouvir a voz do Senhor no meio da sua palavra.
Quando nós falamos sobre reforma protestante, normalmente o tema que se aborda, e eu já fiz isso muitas vezes, é com relação ao apego que os reformadores tinham pela Escritura. Na verdade, esse é o ponto inicial, eles voltando à palavra, a igreja voltando à Escritura. Sem a Escritura não tem igreja, sem a Escritura não tem verdadeira fé, sem a Escritura não há nada, não há conhecimento, não há verdade. É ela quem nos liberta, é ela que nos orienta, é ela que nos guia. No entanto, há um outro aspecto da história da reforma que nós temos que destacar: a vida de oração que os reformadores tinham. Eram homens que realmente desenvolviam uma piedade, homens que oravam muito. Por exemplo, João Calvino era um homem que orava muito, escreveu muito sobre oração. John Knox, que é considerado o fundador do presbiterianismo na Escócia, que estudou aos pés de Calvino em Genebra, era um homem que orava dia e noite pela Escócia, clamava ao Senhor: dá-me a Escócia, senão morrerei. Uma expressão ainda usada pelos missionários até hoje, que era a expressão de John Knox. Era um homem de piedade, um homem de oração. George Whitefield, mais à frente, no período dos reformados, também foi um grande pregador, amava profundamente a palavra de Deus, mas era um homem de oração, um homem que temia bastante o Senhor. Esses homens, mesmo sendo bons teólogos, pregadores, homens eruditos, que nós não temos nem noção da condição acadêmica que eles tinham, eram homens extraordinários em termos de conhecimento, mas mesmo sendo homens de tanto conhecimento, eram homens de oração, que se humilhavam na presença do Senhor. João Calvino, por exemplo, que é sempre retratado como aquele que falou da predestinação, e é sempre classificado desta maneira, João Calvino mais falou sobre a oração do que sobre a eleição. E ele falou coisas muito profundas. Por exemplo, Calvino disse que o benefício da oração é que penetramos nas riquezas que temos em Deus. Ele disse então que o benefício de orarmos é que nós entramos nas bênçãos, nos benefícios, nas riquezas que nós temos em Deus. Em outro momento, Calvino disse que a oração tem como finalidade que o nosso espírito se eleve e que se dirija a Deus para desejar a sua glória, proclamar seus louvores e pedir que nos ajude em nossas necessidades. Observe, se você parar para ver, essas declarações são profundas. Calvino então mostrando que a oração eleva o nosso espírito ao nos dirigirmos a Deus e nos faz desejar a sua glória, nos faz querer proclamar os seus louvores. Quando nós oramos, nós falamos das obras de Deus, nós declaramos a nossa fé, nós expressamos o nosso conhecimento teológico acerca dele a partir das Escrituras. Então a oração é uma maneira de nós expressarmos diante do Senhor as suas obras, os seus louvores que devemos dar a Ele, mas também é um momento em que nós expressamos a nossa necessidade, as nossas debilidades, as nossas fragilidades. É diante do Senhor que nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos falar das nossas fraquezas, das nossas tentações, das nossas lutas, das dificuldades que nós encontramos dentro de nós. Então Calvino e outros reformados falavam sobre isso. Eles desenvolveram bastante sobre a piedade cristã. Aliás, é um tema muito interessante, muito desenvolvido pelos reformados. E talvez você esteja perguntando, mas o que é piedade? Eu diria que piedade é justamente fazer o que os reformados mais fizeram, que era a harmonia entre conhecimento e vida de oração. Eles conheciam profundamente a Bíblia, conheciam profundamente a teologia, escreveram muito sobre isso. Ninguém na história da igreja escreveu tanto quanto eles escreveram sobre Deus, sobre a teologia de modo geral, mas eram homens de oração, eram homens de jejum, eram homens que estavam sempre na presença do Senhor. E Joy Bick, falando sobre a piedade dentre os reformados, os puritanos, ele diz que a verdadeira piedade
consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai, e ao mesmo tempo em que o teme e o reverencia como Senhor. A verdadeira piedade tem um sentimento que ama a Deus como Pai, mas ao mesmo tempo o reverencia como Senhor. Veja que as duas coisas juntas. Amo o Senhor, amo como Pai. Eu posso dizer, por meio da oração, Papai, Papai. Eu posso ter esta intimidade com Ele, mas isso não me dá libertinagem, isso não me permite tratá-lo de qualquer maneira. Ao mesmo tempo eu o trato com reverência, com respeito, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano. E ele continua, que a piedade aceita a justiça e teme ofendê-lo mais do que teme a morte. A piedade cristã teme ofender a Deus, teme a Deus mais do que a morte, teme pecar contra Ele mais do que a própria morte. Esses homens conseguiram fazer, como eu disse, essa conexão harmoniosa entre conhecimento da palavra e vida de oração. Talvez, irmãos, na história, talvez no futuro da igreja, nas próximas gerações, dificilmente nós teremos homens e mulheres que possam conseguir esta harmonia. Eram homens realmente que temiam o Senhor. Diziam alguns historiadores, lógico, de forma bem ilustrativa, para mostrar o quanto que esses homens amavam a palavra de Deus. Diz que se cortassem as suas veias, não sairia sangue, sairia Bíblia. Eles amavam as Escrituras, eles amavam estar na presença do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, esta mensagem que em 2017 eu trouxe para os irmãos, e agora eu trago ela no contexto da Reforma Protestante, para falar de oração, esta parábola que o Senhor Jesus conta aqui em Lucas 18, e ele aqui próprio diz o propósito dela. Se você observar o verso primeiro, ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca escurecer. Então, qual é o propósito da parábola? É de orar sempre e nunca escurecer. Se você olhar no capítulo 18 ainda, no verso 9, você vai ver que Jesus faz a mesma coisa. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, na parábola do verso 9, ele conta com outro propósito, mas na parábola do verso 1 ao 8 tem outro sentido. E o que eu quero dizer é que Jesus, quando contava uma parábola, ele mostrava o porquê que ele estava contando. E esta é a razão que devemos abordar o texto da maneira como o próprio Senhor Jesus dá o texto. Nós não podemos inventar outra interpretação para esse texto. Mas o que quer dizer orar sempre e nunca escurecer? Será que Jesus está ensinando que nós devemos orar sempre e nunca escurecer por aquele emprego que você deseja tanto, por aquele salário que você deseja tanto, ou por aquele casamento que você deseja tanto com uma pessoa amada, ou por alguma conquista, ou por alguma cura, ou coisa desse tipo? Será que é por qualquer motivo ou necessidade que tenhamos? Ou será que o Senhor Jesus apresenta um motivo principal que deve reger as nossas orações? Vamos olhar então o texto. Vejamos primeiro aí o verso primeiro. Quando ele fala de orar sempre e nunca esmorecer, o Senhor Jesus aqui, ele está nos mostrando a importância que nós devemos dar à vida de oração. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que nós devemos orar sem cessar. A oração deve fazer parte da nossa vida. A oração deve fazer parte do nosso caminhar. A oração não é uma opção para o crente. A oração é uma obrigação para o crente. Mas é possível que nós na oração erremos. É possível que nós façamos orações egoístas, orações que não são bíblicas.
Por quê? Porque às vezes nós queremos pedir a Deus ou expressar a Deus aquilo que Ele não quer que façamos. Então a oração deve ser sempre depois da nossa vida de estudo da palavra, porque é a palavra que revela a vontade de Deus para nós, é a palavra que é a verdade, é a palavra que nos santifica. E quando nós oramos, nós respondemos a Deus e dizemos a Ele conforme aquilo que Ele nos ensinou. Mas quando Ele diz isso, Ele conta esta parábola, e aí nós temos um cenário. Se a gente olhar aí a partir do verso 2, eu vou apenas citar para você. O cenário é o seguinte: nós temos aí no verso 2, dizendo que havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então o cenário é numa cidade, é urbano. Então aqui nós temos o juiz e nós temos a viúva no mesmo lugar. Então o cenário não é rural, o cenário é urbano. Agora tem alguns personagens aí na parábola. Nós temos um personagem 1, que é o juiz. Havia em certa cidade um juiz. Então mostra que havia um magistrado conhecido naquela cidade. O segundo personagem aí, que é a viúva, havia também naquela mesma cidade uma viúva. Então era uma mulher sem marido, obviamente, por ser viúva, e também possivelmente sem filhos, porque ela não tinha quem a defendesse. Quando o marido morria, o filho mais velho cuidava, mas esta viúva não tinha um filho mais velho. A gente pode deduzir, porque você pode ver que Jesus cuidou da sua mãe até a cruz. Quando ele estava na cruz, ele disse para João cuidar da sua mãe, e ali se rompeu os laços familiares de Jesus com Maria, mas ele cumpriu corretamente o seu papel como primogênito. Mas esta mulher não tinha um primogênito para cuidar dela, e ela então se recorre a esse juiz. Terceiro personagem na parábola, verso 3, fala: julga a minha causa contra o meu adversário. Então havia um adversário. Então tem o juiz, tem a viúva e tem um adversário. Não é identificado quem ele é, mas é um adversário. É alguém que estava fazendo aquela viúva sofrer, é alguém que estava tentando tirar proveito dela, porque ela não tinha quem a pudesse defender. Então ele estava fazendo essa pressão sobre ela. E aí nós temos uma trama, um enredo nesta parábola, um assunto que é desenvolvido. Uma viúva que ia ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Qual que é a trama aí? É esse julgamento, essa causa da viúva que ela apresentava para esse juiz. Esse é o assunto. Diante disso, o que nós podemos já ir entendendo desta parábola? Primeira coisa, como eu disse, esta viúva estava desamparada, ela sofria perseguições, ela estava sendo oprimida, ela não tinha quem a pudesse defender. Deus havia dado muitas leis em defesa das viúvas, dos órfãos, para que a nação de Israel pudesse cuidar. Um exemplo que nós temos no Antigo Testamento é de Noemi, que tornou-se viúva e foi desprezada. Então nós vemos que esse desprezo e falta de cuidado com as viúvas no Antigo Testamento era muito comum, e aqui o Senhor Jesus está falando dentro desse contexto. Por exemplo, quando a gente olha para a igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que a igreja deve cuidar das viúvas. Mas antes de cuidar das viúvas, Paulo diz que a igreja precisa ver se a viúva não tem filhos para cuidar dela, e exigir que os filhos cuidem. Mas se não tiver filhos, olha se ela tem netos para cuidar. E se ela não tiver filhos nem netos, então a igreja deve cuidar. Paulo coloca esses critérios para que a igreja saiba exatamente como fazer nessas questões. Mas o fato é que esta viúva não tinha ninguém que a pudesse defender, e a única saída que ela tinha era ir até esse homem iníquo, esse juiz iníquo aqui. O que nos mostra
é que essa mulher tinha uma grande necessidade de resolver a sua causa, e ela não desiste, ela vai até o juiz e ela suplica a que ele pudesse julgar a sua causa. E aí então, essa persistência da viúva em querer que aquele juiz julgasse a sua causa, o senso que ela tinha de necessidade, o desejo que ela tinha de ver-se livre daquela perseguição, daquela angústia, a levava até mesmo se humilhar diante de um homem de mau caráter, como era aquele juiz iníquo. E aí, diante desse quadro, o texto nos fala que esta mulher, ela ia sempre lá e falava para esse juiz julgar a sua causa. Todavia aquele homem, diz o texto, ele não temia a Deus e nem a homens. Ele não era crente, ele não temia a lei de Deus, e ele não temia homem algum. Então não havia nada que ela pudesse fazer para levá-lo à consciência de julgar. Se ele fosse crente, ela poderia dizer que ele estava desrespeitando as leis de Deus, mas isso não era possível, porque ele não temia Deus. Ela não tinha como dizer para ele que temesse os seus filhos, porque ela não tinha aparentemente filhos que pudessem causar algum medo àquele juiz, mas ele também não temia homens. Mas o que ela podia fazer diante disso tudo? Persistir, continuar, todo dia, toda hora. Imagina aquele homem, a cena, aquele juiz abrindo a porta da sua casa e a mulher na porta dele, ele abrindo a porta do tribunal, aquela mulher lá, igual aquelas comédias em que o camarada é ameaçado, que todo mundo odeia o Cris, tem aquelas cenas às vezes lá ali eu vi o Júlio, né? Quem assistiu o Cris sabe disso, em que ele ameaça um camarada que queria bater no seu filho, e aí o cara começa a sonhar e a imaginar o Júlio, que é um homem muito forte, toda hora, ele abre a porta do banheiro, está lá o Júlio, ele vai para a sala, está lá o Júlio, ele vai lá para o quarto, está lá o Júlio, ele vai e com um pau na mão, né? Então fica aquela paranoia, todo lugar que ele vai, ele entra no carro, ele imagina o Júlio atrás, ameaçando ele. Então é lógico que é uma cena cômica, mas aqui não é. Toda hora aquele juiz via essa mulher, toda hora ele abria a porta, estava lá a mulher, ia no tribunal, estava aquela mulher, estava na rua, estava a mulher falando. E diante dessa persistência da mulher viúva, ele então diz que vai julgar a causa dela. Olha o verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, veja então que ela o importunava, julgarei a sua causa, para não suceder que por mim venha a molestar. O que ele está dizendo é: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não para de me importunar, vai até me agredir, eu já não aguento mais, então eu vou julgar a causa desta mulher. E aí, diante disso, verso 6, o Senhor Jesus fala: então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Que Jesus está contando essa parábola não é para contar uma história, mas ele está contando para dar um ensino profundo teológico. E aí ele diz: então considerem o que disse esse iníquo juiz, um juiz que não temia Deus e nem a homem, mas julgou a causa daquela viúva. Olha o verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então agora nós temos aqui uma comparação que Jesus faz com relação ao que ele contou. Ele fala aqui, ele mostra que a perseverança da viúva representa a perseverança dos crentes diante de Deus, em oração. Ele mostra que aquele juiz iníquo representa Deus. Mas estranho isso, né? Porque é um juiz iníquo, mas ele representa Deus. O que ele quer dizer é que se um juiz iníquo, mau, que não teme a Deus nem a homens, foi capaz
de usar de misericórdia e de atender aquela mulher que insistia, muito mais Deus, que é bondoso, gracioso, justo e perfeito, haverá de atender o clamor dos seus. Se alguém que é mau, pecador, iníquo, pode ter esse ato de julgar uma causa e defender uma viúva, não faria Deus em favor daqueles que clamam por Ele por justiça? Não faria Deus, não responderia Deus o clamor dos seus filhos? Então Jesus fala: considerai o que disse esse juiz iníquo. E o que disse o juiz iníquo? É por causa que essa mulher fica toda hora diante de mim, eu vou atendê-la, por causa da perseverança dela. Então, da mesma maneira, pela perseverança dos crentes, o Senhor há de responder, porque Ele prometeu assim fazer. Aí nós vemos o verso 1, quando Ele diz que a parábola é sobre orar sempre e nunca esmorecer. Mas ainda fica fica mais de uma dúvida, porque o verso 7, ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Pareça demorado Deus defendê-los. Defendê-los de quem? Então veja que a perseverança da oração desses crentes aqui no texto é por defesa de Deus em favor deles. Então significa que estes crentes têm inimigos que os perseguem. Aquela mulher não estava indo ao juiz porque o adversário dela a perseguia, e ela queria que alguém que era revestido de autoridade pudesse defendê-la. Da mesma maneira como nós temos adversários da nossa fé, perseguidores da nossa fé, nós temos que ir àquele que tem a autoridade para julgar. Nós temos que ir na presença daquele que é o reto juiz, daquele que é o vingador, como Paulo diz em Romanos 12, que nós não devemos tratar o mal com o mal, mas com o bem, que depender de nós devemos ter paz com todos os homens, que nós devemos não permitir, não fazer justiça ou vingança, mas colocar diante daquele que fará a vingança em nosso lugar. Assim também o que Jesus está dizendo é que a nossa oração, a nossa perseverança em oração é pedindo a Deus que faça a nossa defesa. Mas às vezes parece que Deus não vai nos defender. Às vezes parece que é demorado isso acontecer. Parece que não vai de fato ocorrer. Mas o cenário a qual Jesus está se referindo aqui, irmãos, não é do dia a dia simplesmente, mas Ele está falando de toda a perseguição que a igreja dele vem sofrendo ao longo do tempo por causa do seu nome. Então nós podemos dizer que esta demora tem pelo menos 2000 anos. Muitos crentes morreram queimados e não viram Deus defendê-los. Muitos crentes foram torturados por sua fé e não viram Deus defendê-los. Muitos crentes clamaram a Deus enquanto eram torturados por causa da sua fé, e Deus não os defendeu dos seus adversários. Hoje, muitos crentes são torturados, mortos na Coreia do Norte, na China ou em países de governo islâmico, e Deus não os livrou da morte. Então, o que é isso? Mesmo assim, Ele diz que nós devemos continuar a perseverar em oração. Quando nós olhamos para Apocalipse, por exemplo, é dito que a igreja, no período em que ela vai sofrer a sua maior perseguição, quando estiver próximo da volta de Cristo, ela sofrerá a maior de todas as perseguições. E aí o texto fala assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 3:10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Quando a igreja sofrer a sua maior perseguição, quando aparentemente a igreja estiver destruída, quando aparentar que o mundo dominou a igreja e acabou com o cristianismo, como nos dias de Elias, então Deus vai defender o seu povo. Quando for quase insuportável, quando até mesmo se não fosse abreviado aqueles dias, os escolhidos haveriam de negar a sua fé. Quando chegar aquele momento em que não tem como suportar tamanha oposição, então ele virá defender. Pedro diz que nós não devemos nos desanimar, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O tempo para ele não é como para nós. Aquilo que parece demorado aos nossos olhos, para ele é como um dia. Mas veja o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor Jesus aqui nos fala que esta justiça será feita, esta defesa será feita, que tanto o povo de Deus aguarda. Mas quando é que ela será feita? Quando ele voltar. Quando ele voltar, irmãos, será um dia terrível para os ímpios. Apocalipse fala do sangue dos ímpios como sendo um rio cheio de sangue, em que vai até o freio do cavalo. Isaías fala do dia da vingança de Cristo sobre os inimigos da igreja, como sendo como pisar num lagar de vinho e salpicar sangue nas suas vestes. Será um dia em que os ímpios irão tentar se esconder da presença de Deus e não acharão lugar para se esconder. Será um dia terrível para aqueles que serão ressuscitados e que fizeram parte da crucificação dele, aqueles que esbofetearam a Cristo, que cuspiram em Cristo, que zombaram dele. Eles vão ser ressuscitados para serem julgados, mas verão ele glorificado e verá ele como reto juiz. Mas para a igreja será um dia glorioso, em que nós seremos arrebatados para estar no céu com o Senhor e para presenciar o julgamento dos ímpios e a restauração de todas as coisas. Será o dia em que nossos corpos, se estivermos mortos, serão transformados. Isso que é corruptível será incorruptível, isso que é mortal será imortal. Se estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com Ele e contemplar a sua glória. Quando o nosso Rei voltar, não haverá terror em nosso coração, não haverá desespero em nosso coração, haverá alegria, haverá prazer, haverá júbilo, e nós iremos cantar o hino do Cordeiro diante dele, nós iremos louvá-lo, porque ele virá para julgar nossa causa. Mas ele pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Encontrará crentes orando pela sua vinda? Encontrará crentes perseverantes? Encontrará crentes com a esperança escatológica? Encontrará crentes que desejam a eternidade? Ou encontrará crentes, como dizem Apocalipse, quando as coisas se fecharem contra a igreja, haverá um governo global contra a igreja, que vai dizer que há paz em Cristo, que há paz em Deus, e que as pessoas devem deixar o cristianismo, abandonar e adorar o anticristo. Quando ele vier, o iníquo, o anticristo, haverá uma religião global, não para adorar a Cristo, para adorar o anticristo, pois ele se assentará como se fosse o próprio Deus, e muitos vão adorá-lo, vão bendizê-lo e vão zombar dos verdadeiros cristãos. Haverá uma cultura globalizada anticristã, e a pergunta que Cristo faz é: quando ele vier, encontrará fé na terra? Encontrará crentes que não se dobrarão, ou que não se dobraram a Baal moderno? Encontrará crentes que vão louvá-lo e bendizê-lo? Eu digo a você, é certo que sim. Por que ele vai encontrar? Porque é Ele quem nos preserva nos seus caminhos, é Ele que nos sustenta,
e Ele não permitirá provação maior que as nossas forças. Nós, se estivermos vivos quando isso acontecer, nós vamos suportar, sim, se formos verdadeiros crentes. Se você é verdadeiro crente, você vai suportar, não porque você é bom, mas porque Ele vai te sustentar. Ele vai me sustentar. Ele vai sustentar a sua igreja. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas também, quando Ele voltar, vai se manifestar o joio. Vai aparecer os que nunca pertenceram ao rebanho dele. Vai se manifestar aqueles que eram crentes nominais, aqueles que abraçaram a adoração à besta, ao anticristo. Vai se manifestar os que abandonaram o evangelho, que nunca perseveraram porque nunca pertenceram a ele. Mas os verdadeiros crentes, o rebanho dele, será resgatado, e o rebanho dele vai louvar, porque finalmente Ele veio em nossa defesa. Finalmente. Eu não sei você, né? Não sei. Mas eu fico imaginando, assim, eu gosto muito da imagem do rei. Isso para mim encanta. E pensar que Ele é o meu rei, em quem eu devo me prostrar, será um imenso prazer poder me dobrar diante dele com o rosto no chão, diante da sua glória, poder chorar diante dele, poder me dobrar diante dele. Não há coisa maior e melhor do que esta, algo que não dá para imaginar aquele dia, quando a trombeta soar, quando ele voltar, nós iremos viver para a sua glória. Mas nós já vivemos para a glória dele. Nós já temos um reino dentro de nós. É o que ele disse nesse capítulo 17 antes. O reino de Deus está dentro de nós, no capítulo 17, no verso 21. O reino de Deus não está ali ou acolá, está dentro de nós. Nós já desfrutamos desse reino, mas ainda não. Ainda não desfrutamos da sua plenitude. Ainda não desfrutamos do jantar com o Cordeiro. Ainda não desfrutamos da libertação absoluta dos nossos pecados. Ainda não desfrutamos da defesa da nossa fé. Mas aquele dia vai chegar. E é sobre isso que ele fala nessa palavra. Esmorecer, orar sempre sem nunca esmorecer, não é orar pelo seu emprego. Você pode orar pelo seu emprego. Não é orar para ganhar mais. Você pode até orar por isso, se assim for a vontade de Deus. Mas esse texto não está dizendo isso. Não é orar por questões pessoais. É orar sempre e nunca esmorecer, como o Senhor Jesus ensinou na oração modelo do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem orado, venha o teu reino? Você tem orado, Senhor, venha Jesus? Senhor, eu anseio por aquele dia em que o Senhor vai nos defender. Eu anseio por aquele dia em que estarei contigo. Como disse Russell Shedd quando estava próximo da sua morte com câncer, ele disse: o câncer para mim é uma bênção, porque Deus está me ensinando através do câncer a me desmamar do mundo e me preparar para a eternidade. E ele está na eternidade com Cristo, Russell Shedd. Finalizando, irmãos, a oração, algumas aplicações. A oração é o fôlego do cristão. Muitas vezes nós estamos mergulhados em nossos problemas, ansiedades, preocupações, angústias, e quando nós oramos diante do Senhor, Ele nos dá paz. Não é isso que Paulo diz lá em Filipenses? Nos dá a paz que excede o entendimento,
Por vezes Ele não tira a aflição, Ele mantém a aflição, mas Ele nos dá a paz na aflição, Ele nos dá a paz em meio à guerra, Ele nos dá a paz em meio às dificuldades da vida, e é uma paz que está além da razão. A oração é a maneira como nós respondemos a Deus aquilo que recebemos em ensino da sua palavra. Quando nós recebemos os ensinos da palavra, é Deus falando com a gente, não é? A Bíblia não é a palavra de Deus, Ele falando, instruindo e mostrando. Quando eu oro, eu estou dizendo a Ele: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor disse. Senhor, me ajuda a aplicar a Tua palavra, me ajuda a vencer os meus pecados, me ajuda a ter perseverança, Senhor, me dá paz, tira, Senhor, essa preocupação, essa ansiedade do meu coração, me ajude a confiar na sua soberania, no seu poder, me ajude, Senhor, a me desmamar deste mundo e a me apegar às coisas eternas que o Senhor me dá na Tua palavra. A oração é um instrumento também para nós demonstrarmos o quanto nós desejamos o reino de Cristo. A oração bíblica é aquela que deseja o reino dele. Senhor, eu estou desfrutando da realidade do Teu reino, mas eu desejo aquele dia em que eu vou desfrutar plenamente do Teu reino. A oração, meus irmãos, é a forma de nosso coração ser mudado, pois a oração não muda Deus. Deus é perfeito, Ele não muda, mas a oração muda o coração de quem ora. A oração nos conforma à vontade dEle. A oração é uma demonstração de que nós cremos na promessa da vinda de Cristo. Paulo diz que nós, se esperarmos Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas se nós cremos de fato na sua volta, e ele faz a pergunta: se encontrará fé na terra, nós ansiamos e expressamos isso por meio da oração. E por último, a oração deve glorificar Deus na resposta. Significa que quando nós desejamos em oração aquilo que Ele diz na sua palavra, nós o glorificaremos através da resposta. E nós sabemos que a resposta dele é para a glória dele. Então nós desejamos aquilo que o glorifica. A oração é uma gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele faz por nós e pelo que Ele fará por nós. É uma gratidão a Ele pelo que Ele fez pela igreja, pelo que Ele faz pela igreja e o que Ele fará pela igreja. É uma gratidão a Ele pelos 504 anos da Reforma Protestante. Nós louvamos ao Senhor e o glorificamos, porque no passado Ele usou homens pecadores, salvos pela graça, para que hoje pudéssemos ter a sua bendita e santa palavra. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a nos fortalecer na fé cada vez mais.